Meu nome é Joaquim e eu vou falar um pouco sobre arbitragem no direito internacional público. A arbitragem no direito internacional público é um meio de solução pacífica de controvérsias entre estados e outras entidades internacionais. Ela se caracteriza por ser um processo voluntário baseado na autonomia das partes e na decisão de um tribunal arbitral, cuja sentença tem caráter vinculativo de tratados internacionais, tornando essencial compreender essa relação. A arbitragem tem sido utilizada como uma alternativa eficiente aos processos judiciais tradicionais, pois permite maior flexibilidade, especialização e celebridade na resolução de litígios internacionais. Por isso, seu estudo é fundamental para entender como o direito internacional público regula as relações entre os estados e garante a solução pacífica dos conflitos. A arbitragem internacional remonta à antiguidade, mas ganhou relevância moderna no século XIX com o caso da Alabama Claims, em 1872, em que os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram uma disputa por meio de um tribunal arbitral. Posteriormente, os tratados de Haia, em 1899 e 1907, estabeleceram a Corte Permanente da Arbitragem, que era chamada de CPA, e que ainda hoje atua na solução de conflitos com o avanço do direito internacional. Tratados passaram a prever cláusulas compromissórias que obrigam os estados a recorrerem à arbitragem em caso de disputa. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em 1969, define tratados como acordos regidos pelo direito internacional, e muitos desses acordos incluem disposições arbitrais para evitar conflitos prolongados. A arbitragem também se expandiu para outras áreas do direito internacional público, como de direitos humanos, meio ambiente e direitos do mar, no século XXI. A crescente independência global reforçou a necessidade de mecanismos que foram eficazes para resolver disputas de maneira pacífica e eficiente. Os principais princípios que regem a arbitragem no direito internacional público incluem o consentimento, que os estados só podem ser submetidos à arbitragem se houver consentimento prévio, geralmente por meio de tratados. Também tem a imparcialidade do tribunal, que o tribunal arbitral deve ser composto por árbitros neutros e independentes. O caráter vinculativo, que é a decisão arbitral, tem força obrigatória e deve ser cumprida pelas partes. A boa-fé, que são as partes devem agir de forma leal durante o processo arbitral. E a confidencialidade, que em alguns casos as partes podem optar por um processo sigiloso. A combinação desses princípios permite que a arbitragem seja um mecanismo de resolução de disputas confiável e amplamente aceito pela comunidade internacional. A arbitragem no direito internacional público pode ser conduzida por diferentes instituições. Tem a Corte Permanente de Arbitragem, que, como eu tinha falado antes, a CPA, que foi criada pela Convenção de Haia, é um dos organismos mais tradicionais. Também temos o Tribunal Internacional do Direito do Mar, responsável por resolver disputas marítimas, muitas vezes baseadas na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos, criado pela Convenção de Washington, lida com disputas entre estados e investidores estrangeiros. E também tem o Tribunal ad hoc, que foram criados especificamente e temporariamente para resolver disputas particulares, muitas vezes derivadas de tratados bilaterais de investimentos. Os tratados internacionais frequentemente prevêem mecanismos arbitrais para resolver disputas,
Segundo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, cláusulas compromissórias obrigam os Estados signatários a submeterem controvérsias à arbitragem. Esse mecanismo também está presente em tratados de investimentos e acordos ambientais. Por exemplo, o Tratado de Investimento Bilateral, quase todos incluem previsão para arbitragem, acordos comerciais, o Acordo sobre Solução de Controvérsias, da OMC, permite arbitragem como alternativa ao painel de solução de disputa. E também a arbitragem no direito internacional público é um dos principais mecanismos de resolução pacífica de conflitos entre Estados. Organismos internacionais, em alguns casos, entes privados, os tratados internacionais desempenham um papel crucial nesse processo, pois frequentemente incluem disposições arbitrais para resolver disputas de forma eficaz. Embora apresente desafios, a arbitragem é essencial para garantir previsibilidade e segurança jurídica nas relações internacionais, fortalecendo a estabilidade do direito internacional. Com o aumento das disputas globais, a tendência é que a arbitragem continue a se expandir e a se consolidar como um dos principais métodos de resolução de controvérsias internacionais.